Olá, aqui é o professor LG. Eu vou resolver uma questão da banca Fundatec. Eu já vou logo avisando que existe um erro aqui no gabarito, apesar da banca não ter percebido, não ter anulado a questão. Mas vamos lá. Seja A pertencente aos reais, o sistema de equações lineares 2x mais 3y igual a 24, menos 5x mais AY igual a menos 60, tem solução possível e indeterminada quando A igual a 15 sobre 2, possível e determinada quando A igual a 15 sobre 2, impossível quando A igual a menos 15 sobre 2, possível indeterminada quando A igual a menos 15 sobre 2, possível determinada quando A igual a menos 15 sobre 2. Então, o que eu vou fazer é calcular o determinante da matriz dos coeficientes para poder fazer a discussão desse sistema. Então, eu coloco aqui, ó, o coeficiente aqui de x da primeira equação é 2, o coeficiente de y é 3. Então, tem aqui 2 e 3. O coeficiente de x da primeira equação é menos 5 e o de y é a. Esse determinante será igual, ó, eu multiplico 2 por a, que vai dar 2a, e menos 5 vezes 3. Menos 5 vezes 3 dá menos 15, só que eu coloco como mais 15, porque no sentido da diagonal secundária, eu mudo o sinal. Então, vou até anotar ó, que o determinante D igual a 2a mais 15. Se o D for diferente de zero, eu já sei que o meu sistema é um sistema possível e determinado. Agora, se o meu D for igual a zero, aí eu tenho que analisar as minhas respostas aqui. Eu tenho que analisar o 24 e menos 60. Mas primeiro vamos ver aqui o sistema possível e determinado. Eu teria que ter 2a mais 15 diferente de zero. Isso vai me dar que 2a é diferente de menos 15. E aí eu teria que A é diferente de menos 15 sobre 2. Então, uma resposta seria, se o A for diferente de menos 15 sobre 2, eu tenho um sistema possível e determinado. E aqui eu posso olhar a alternativa E, possível e determinada quando A igual a menos 15 sobre 2. E aqui eu também tenho ó, possível e determinado quando A igual a 15 sobre 2. Que é onde eu estou me pegando para dizer que essa questão teria que ser anulada. Por quê? Se o A for igual a 15 sobre 2, ele é diferente de menos 15 sobre 2. Então, essa alternativa B, ela está correta, mas não foi ela que a banca marcou no gabarito. Então, vamos ver o que a banca fez. Bem, como eu não tenho A diferente de menos 15 sobre 2, dizendo que é um sistema possível e determinado, eu vou analisar quando A é igual a menos 15 sobre 2. Ó. Quando o D for igual a zero, ou seja, quando 2A mais 15 for igual a zero, 2A é igual a menos 15, A é igual a menos 15 sobre 2. O que ocorre? Se O é igual a menos 15 sobre 2, eu vou até copiar o meu sistema. Eu tinha 2x mais 3y igual a 24 e eu tinha menos 5x e agora eu já vou utilizar ó, menos 15 sobre 2y igual a menos 60. É esse o meu sistema já fazendo a substituição. Uma maneira de verificar que ele é um sistema possível e indeterminado é verificar se existe uma proporção entre os coeficientes e as minhas respostas aqui, ó, os meus resultados, o 24 e o menos 60. Se isso ocorrer, eu tenho um sistema possível indeterminado. Se eu tenho proporção nos coeficientes, e isso aqui eu já garanti que eu tenho, porque eu igualei a zero, né? Se eu tenho proporção nos meus coeficientes e eu não tiver aqui nos meus resultados, aí seria um sistema impossível. Porque praticamente é isso aqui que eu estou fazendo quando eu resolvo um sistema. Eu tenho um plano cartesiano e cada equação dessa é uma reta. Eu posso ter duas retas concorrentes.
É um sistema possível e determinado. Eu posso ter duas retas iguais, né? Eu escrevo as duas retas, a mesma reta com duas equações diferentes. Uma é múltipla da outra. E eu posso ter, aqui seria sistema possível e determinado, aqui seria o sistema possível indeterminado, e aqui seriam duas retas paralelas. Aí não tem uma intersecção, seria o sistema impossível. É isso que eu vou fazer, eu vou analisar. Olha só, eu tenho 2 e menos 5. Isso é proporcional a 3. E menos 15 sobre 2 já vou escrever como menos 7,5. Tá, facilita a minha vida aqui. Ó. 2 vezes menos 7,5 dá 15. Menos 15, não. Menos 15. E menos 5 vezes 3 também dá menos 15. Então, eu já mostrei que tem a proporção dos coeficientes. Eu vou jogar o 24 e menos 60 na jogada. Ó. 24 e menos 60. Então, se eu multiplicar 2 por menos 60, dá menos 120. Se eu multiplicar menos 5 por 24, também dá menos 120. Ou seja, eu tenho a proporção. Posso até testar aqui. Ó. 3 vezes 60, menos 60 dá menos 180. E menos 7,5 vezes 24 também é igual a menos 180. Então, existe a proporção dos coeficientes e da minha resposta aqui, que seria o meu termo independente. Então, nesse caso, é um sistema possível e indeterminado. E foi isso que a banca marcou. Olha só, a banca marcou possível e indeterminado quando A igual a menos 15 sobre 2. Porém, a alternativa B também está correta. Né? Possível e determinada quando A igual a 15 sobre 2. Dizer que A igual a 15 sobre 2 garante que o A é diferente de menos 15 sobre 2. E se o A for diferente de menos 15 sobre 2, eu tenho um sistema possível determinado. Então foi uma mancada aí da banca que passou, né, passou essa questão, essa alternativa correta, e ninguém entrou com recurso. Então a questão não foi anulada. Mas para todos os efeitos, né, se você for buscar essa prova, você vai ver que eles marcaram a alternativa D como correta.